Olá! Mais um domingo maravilhoso aqui para falar sobre o quê? Sobre os livros, sobre a literatura, sobre a escrita, sobre a minha grande paixão, que são os livros. Hoje vou trazer para vocês um escritor de renome mundial, um escritor aí essencial para a literatura, um escritor que fala muito sobre existencialismo, sobre abordagens psicológicas, sobre abordagens filosóficas. Ele é nada mais, nada menos do que o nosso querido Marcel Proust, um escritor que nasceu no final do século XIX, nasceu em Paris, numa família rica. O seu pai era médico e professor da universidade. Sua mãe era uma dona de casa que gostava muito de ler. Ela era tradutora de inglês para o francês, né? E por consequência do francês para o inglês. Ela era uma mulher dedicada às artes. Ela gostava muito da leitura, muito da poesia, muito da escrita, algo que Proust herdou da sua mãe. Proust foi uma criança doente, ele era asmático, então ele passou muito tempo na sua casa. Ele foi alfabetizado pela sua mãe. Ela ensinou muito para esse talentoso escritor. E Proust, ele cresceu ali, dentro do cotidiano doméstico. Ele era um grande observador na sua vida adulta. Ele frequentou os salões, né, da alta burguesia parisiense, onde eram vários temas abordados, desde arte, filosofia, existencialismo, moda. Ele era uma pessoa muito observadora, por ter passado muito tempo sozinho. Ele observava muito e ele trazia essas observações depois para si e, por consequência, acabava escrevendo sobre o assunto. Proust, ele ficou um tempo no exército, mas ele foi dispensado, né, por ser doente. Depois ele se formou em letras, que era a sua grande paixão, né, eram os livros, então nada mais justo do que estudar algo relacionado ao tema. Ele escreveu uma das maiores obras em quantidades de páginas. Ele foi pro Guinness Book, esse livro do Proust, Em Busca do Tempo Perdido. Eu, que sempre gostei de ler, me arrisquei a conhecer essa obra, que todo mundo falava sobre ela. Eu levei mais de 80 dias para conseguir concluir essa leitura, mesmo sempre lendo bastante. Não é uma leitura fácil, é uma leitura que você para muitas vezes no meio dela para poder digerir, para poder entender e para poder refletir. É algo muito reflexivo que Proust escreve. Essas obras dele, né, que essa grande obra-prima, ela foi dividida em 7 volumes. Porém, pela Nova Fronteira, que é essa editora de onde eu tenho essa obra, alguns livros, né? O volume 1, por exemplo, ele é dividido com 2 obras. O volume 2, ele está com 3 obras. E o volume 3, ele está com 2 obras. Então, ele foi dividido de uma forma diferente aqui pela editora. Porém, tá as 3.000 páginas compiladas aqui. Essas 3.000 páginas que me proporcionaram essa leitura em 80 dias. Foi muito gostoso. Eu fiz também um curso de 4 semanas com o professor da USP, que no doutorado dele foi sobre Proust. Então ele acabou lançando esse curso e contemplou algumas pessoas que quiseram participar. E foi muito rico, foi muito interessante. Li também esse livrinho de 80 páginas, falando sobre esse brilhante escritor. E também li essa obra de Jean Sartre, né, que é do Proust também. Essa obra eu li ela depois, porém eu recomendo muito que você leia antes da Busca do Tempo Perdido, porque ele escreveu antes
e é um pouco que um prefácio de Em Busca do Tempo Perdido. Proust, ele traz na sua obra, por que essa obra é tão importante, né? Por que essas 3.000 páginas são tão interessantes de serem lidas? Proust, ele traz na sua obra alguns temas muito interessantes e que hoje em dia ainda estão em voga, né? Ele fala muito sobre os ciúmes doentios, sobre o ciúmes patológico. Ele fala sobre a existência, ele fala sobre o tempo, ele fala sobre o sadomasoquismo, ele fala sobre a homossexualidade, que naquela época não eram temas tão recorrentes como são hoje. E ele traz um grande apanhado. Em Busca do Tempo Perdido é praticamente um livro de memórias, onde o personagem principal, ele relembra coisas da sua vida e ele traz essa memória para os seus livros. Acredita-se que esse personagem principal de Em Busca do Tempo Perdido nada mais é do que o próprio eu do escritor. Ele projetou ele nesse personagem. Esse personagem, assim como ele, também frequenta as altas rodas burguesas da França. Ele traz esses temas para o seu livro. Ele traz muito sobre essa questão social mesmo, sobre homens, mulheres, ciúmes, relacionamentos. Isso é muito legal. É um livro denso, é uma dos temas, né? Porque aqui nessa obra são vários temas linkados, são vários personagens linkados, são várias histórias linkadas. Então, o que ele narra nesse livro? Ele narra a vida da burguesia no início do século XX, aquela burguesia vindo da Belle Époque, e ele traz muito dessa história, dessa narrativa, dessa sociedade parisiense que estava em queda, né, na época, estava deixando de ser tudo o que era. Ele traz muito sobre as pessoas, sobre o que acontecia. Proust, ele tinha mãe judia, então ele traz muito sobre o que estava se acontecendo naquela época em toda a Europa. Apesar dele ter sido conterrâneo do Freud, acredita-se que ele não tenha lido o Freud na época. O Freud estava começando com seus escritos também, mas o teu livro tem muito das questões que Freud levantou em sua época também. Então é muito interessante, é uma obra assim que, se pudesse que todas as pessoas lessem, seria muito legal, porque a gente entende muita coisa a partir daí. O escritor, em dos trechos da sua obra, ele narra uma biblioteca da princesa de Guermantes, e ele narra essa biblioteca em quase 200 páginas, só para vocês entenderem o quão detalhista esse escritor é. Ele era tão apaixonado pela escrita que ele levou quase 20 anos para escrever essa obra. Os 2 primeiros volumes ele conseguiu revisar, os outros ele não conseguiu. Quando a mãe dele faleceu, ele tinha 34 anos, ele se isolou muito para que pudesse escrever mais a partir da morte da sua mãe, e ele acabou ficando doente, ele morreu cedo. O irmão dele tentou levar ele até o hospital, ele não permitiu, ele não saiu do quarto onde ele ficou para escrever essa obra. Ele acabou contraindo uma gripe que se tornou uma pneumonia e que levou ele a óbito muito cedo. Proust, ele foi um escritor fantástico, ele foi um escritor muito à frente do seu tempo. Esse romance que ele escreveu é um romance de memórias. Ele traz esse personagem principal dele, revive uma situação que muitas vezes para nós desperta algumas emoções, né? Nós temos as nossas recordações,
e esse personagem ele recorda uma situação de um dia quando criança, ele na sala de chá com a sua mãe tomando um chá, e ele mergulha as madeleines, que são bolachinhas, né, no chá, e ele come essa madeleine. E na vida adulta, quando ele refaz o comer, né, dessa bolacha, nesse chá, desperta muitas memórias nele, que são as memórias que hoje nós conhecemos como memórias afetivas. Aqui ainda não é narrada dessa forma, porque estava se começando a psicanálise, né, nessa época, e ele provavelmente ele não teve esse contato com a psicanálise que estava nascendo ali, contemporânea a ele. Mas é muito interessante, é muito rica essa obra. É um livro não só da literatura francesa, mas da literatura mundial. Eu recomendo muito, muito, muito. Já falei várias vezes que eu recomendo, mas realmente eu recomendo. É uma leitura muito gostosa. É uma leitura que eu pretendo mais para frente lançar uma LC sobre ela, né? Que é uma leitura coletiva. Passando alguns meses lendo ela com algum grupo. Eu pertenço a alguns grupos de leitura, né? É a minha paixão. Então é muito interessante esse autor. Ele é fantástico. Proust é Proust, não se discute sobre isso, e ele é essencial para que nós entendamos muito do sentimento humano. Em Busca do Tempo Perdido, ele faz aquela mudança de chave, onde deixa de perder tempo e passa a observar e viver de uma forma mais plena esse tempo. Então é muito interessante, ele faz críticas sociais muito interessantes, principalmente desses salões burgueses dos quais ele frequentava, sobre o tempo que se perdia com isso. Então é uma leitura muito gostosa, uma leitura muito ímpar, é uma leitura muito impactante e é uma leitura essencial para a nossa formação enquanto cidadãos, enquanto pessoas pensantes, enquanto pessoas que querem entender o porquê de muitas coisas, e nada melhor do que os livros, a leitura e principalmente a narrativa. É muito interessante. Então eu convido vocês para ler e depois comenta abaixo desse vídeo quem já leu e qual foi a observação que teve sobre ele. Estou ficando por aqui. Até o próximo final de semana com a próxima leitura que eu trarei para vocês. Uma boa semana para todos e um ótimo agosto.